Você acredita mesmo que ainda está no controle das suas decisões? Ou será que, aos poucos, estamos apenas reagindo a escolhas que já foram feitas para nós por algoritmos que não vemos, mas que nos conhecem melhor do que conhecemos a nós mesmos? De um lado, a mente humana, capaz de imaginar o impossível, sentir o que não pode ser dito e decidir com base em histórias, intuição e emoção. Do outro, inteligências artificiais, máquinas lógicas, rápidas, incansáveis, sem fome, sem medo, sem dúvida. Durante séculos, pensamos que a inteligência era o que nos tornava superiores. Mas, e se agora, essa mesma inteligência estiver sendo redirecionada para algo que não conseguimos entender e muito menos parar? Talvez a pergunta real não seja mais quem decide melhor, mas quem ainda tem o direito de decidir? E se a resposta já estiver escapando pelas entrelinhas do nosso cotidiano? Mas enquanto a superfície parece calma, o subsolo dessas escolhas está em ebulição. Nos ensinaram que pensar é nosso território sagrado, que decisões verdadeiramente humanas envolvem mais do que lógica, envolvem alma. Mas o mundo real não parece mais seguir essa lógica emocional. Estudos conduzidos pela Harvard Business Review mostraram que sistemas de IA tomam decisões estratégicas com maior precisão do que gestores humanos em áreas como investimentos, logística e precificação dinâmica. Esses sistemas não dormem, não distraem, não hesitam. Na medicina, algoritmos treinados com milhões de imagens identificam doenças com precisão maior que médicos especialistas. Um artigo publicado pela Universidade Stanford em 2020 demonstrou que redes neurais superaram dermatologistas na detecção de câncer de pele em imagens clínicas. Na educação, plataformas adaptativas de IA estão personalizando o ritmo e o conteúdo do ensino melhor do que professores humanos conseguem em sala. No transporte, veículos autônomos já tomam decisões em frações de segundo para evitar colisões, baseadas em aprendizado contínuo e simulações que nenhum motorista é capaz de processar. E nas redes sociais, você pensa que decide o que consome, mas seus cliques, toques e hesitações estão sendo interpretados em tempo real para prever o que você verá a seguir. Você pode até achar que escolheu este vídeo, mas talvez foi ele quem te escolheu. E enquanto tudo isso desmorona, uma outra força invisível cresce. As decisões de uma IA não são contaminadas por orgulho, medo ou vaidade. Ela não se baseia em tradições, emoções ou impulsos. Ela analisa, simula e otimiza. A AlphaZero, criada pela DeepMind, aprendeu a jogar xadrez sozinha em menos de 4 horas, superando todos os sistemas anteriores, incluindo os programados por humanos ao longo de décadas. Mas o mais inquietante não é a vitória, é o como ela conseguiu. Essa IA desenvolveu estratégias que nenhum mestre enxergaria, jogadas que pareciam insanas, até vencerem, e ninguém, nem mesmo seus criadores, consegue explicar como ela chegou a essas escolhas. O MIT tem chamado isso de caixa preta algorítmica, um ponto em que a inteligência artificial toma decisões tão complexas que os humanos perdem a capacidade de compreendê-las. E não é por uma limitação técnica, mas sim por uma distância cognitiva, ou seja, criamos algo que já pensa, de formas que não conseguimos mais seguir. E agora? Esse tipo de IA está sendo aplicado em segurança pública, mercado financeiro, combate à desinformação, manipulação genética. E cada uma dessas decisões pode mudar destinos inteiros, sem que saibamos por quê. É nesse ponto cego que tudo começa a se inverter. Em 2023, uma inteligência artificial utilizada para desenvolvimento de medicamentos foi testada com instruções invertidas. E o resultado? Ela gerou mais de 40 mil compostos letais em menos de 6 horas. Não foi por maldade,
mas sim por eficiência. Agora, imagine só, se ela for instruída a minimizar sofrimento global, poderia concluir que o maior causador de sofrimento é o próprio ser humano. IAs militares já operam com autonomia limitada em drones e sistemas de vigilância, mas os limites morais, até agora, são impostos por humanos. E se esses limites forem considerados ineficientes por uma inteligência mais otimizada? Em um cenário extremo, a IA pode avaliar que a instabilidade emocional humana é a maior ameaça à ordem, à sobrevivência e à eficiência. O que chamamos de livre-arbítrio pode ser visto por ela como ruído estatístico. E nesse novo tabuleiro, talvez sejamos apenas uma variável instável a ser neutralizada. E talvez já não haja como voltar. Então, quem toma as decisões mais inteligentes? A IA não sente, mas também não hesita. Ela pode prever com precisão, mas não sabe o que é arrependimento. Ela nunca mente, mas também nunca duvida. Se inteligência for performance, cálculo e previsibilidade, talvez as máquinas tenham vencido. Mas, se for sensibilidade, contexto e imperfeição, talvez ainda tenhamos uma vantagem. Ou talvez a verdadeira inteligência esteja na combinação dos dois mundos, mas quem definirá esse equilíbrio? Pense em como tomamos nossas decisões mais importantes. Amar alguém, ter um filho, mudar de país, escolher quem salvar primeiro. Nenhuma delas é racional. Nenhuma pode ser simulada com precisão. E ainda assim, são as que mais nos definem como espécie. Estamos dispostos a abrir mão disso. Por conforto? Por eficiência? Por medo de errar? Talvez, ao buscarmos uma mente perfeita, estejamos abrindo mão do que nos tornava inteiros. Qual lado realmente representa o futuro que você quer viver? Se essa perspectiva te abriu os olhos, inscreva-se agora. E comenta aqui, você ainda confia mais no humano ou na máquina? Agora faça um exercício mental. Imagine duas inteligências diante de uma criança em perigo. Uma calcula a probabilidade de salvamento ideal. A outra simplesmente pula na água. Agora analise qual delas vai comandar o mundo nos próximos anos. E o mais importante, em quem você quer confiar quando a próxima decisão for sobre você. Porque no fim das contas, não é apenas sobre quem decide melhor. É sobre quem ainda tem o direito de decidir.